Olá, bem-vindos ao podcast da Sementes Esperança. Meu nome é Letícia Borges e aqui você ouve o mundo do amendoim em áudio e também em vídeo. O nosso lado é claro, a gente está aqui para falar do amendoim, mas não estamos aqui para contar nenhuma mentira. E por isso, nessa primeira temporada, teremos 10 episódios com 10 especialistas falando dos mais variados temas. Estamos hoje aqui com Bárbara Gerbasi, nutricionista e chefe de cozinha. Olá, Letícia. Olá, pessoal. Bárbara, conta um pouco da sua história, por favor. Como você chegou até aqui? Bom, obrigada pelo convite de estar aqui nesse podcast sobre esse alimento que é tão jabuticabalense, que é onde a gente está, né? Que é da onde eu sou também. E eu vou contar um pouquinho, então, da minha trajetória. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública. Sempre fui uma amante de comer bem, sempre fui uma amante do alimento, da cozinha, sempre tava ali na cozinha, sabe? Com minha avó, com as pessoas que cozinhavam e que curtiam esse ambiente. E aí, logo da nutrição, né, de conhecer melhor esse alimento, me levou também a um extra, assim, que é essa coisa da cozinha especificamente, né? De explorar os alimentos dentro de uma cozinha. E aí, também fui em busca disso, estudei gastronomia. Trabalhei bastante tempo na área de consultoria nutricional, né? Não uma nutrição clínica necessariamente, mas estudando mesmo os alimentos. Também um pouco nessa parte de indústria, em desenvolvimento de produto, em teste de performance. Então eu tenho bastante essa experiência. Hoje eu tenho um restaurante aqui em Jabuticabal, a Casa Dodô. Que eu amo. Ai, muito obrigada, nossa cliente Letícia. E é isso, assim, e lá eu exploro também bastante os alimentos. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, então, sobre a parte nutricional do amendoim, que é esse alimento tão rico, né? Tão completo, que tem toda essa densidade nutricional. E a gente vai começar falando sobre isso. Perfeito. E comece, então, exatamente. Esse super alimento é o quê? Uma oleaginosa? Qual que é a composição? Por que a gente deve comer? Bom, acho que antes da gente falar até do amendoim como um super alimento, é muito importante a gente contextualizar o que é uma alimentação saudável hoje, né? Então a gente tem um processo que vem, que se chama transição nutricional, né? Então a gente vem numa realidade aqui no Brasil, lá na década de 40 e 50, de muita restrição, né? A gente vem de uma realidade, até hoje a fome existe, a gente sabe disso, mas a gente tinha nessa época uma coisa de muito mais restrição do que temos hoje. A partir da década de 60, a gente entra numa realidade de políticas públicas, né? Então começaram a ser feitas para a gente alimentar essa população, né? Que tinha todas essas restrições aí. Na década de 90, a gente passa por um processo de entrada massiva dos industrializados, né, dentro, né, aqui no país. Então, vem muito industrializado e a gente acaba perdendo um pouco os padrões alimentares tradicionais, né, que a gente chama. Então, o que é isso? É quase a perda do arroz com feijão, do amendoim, sabe? De alimentos como alimentos. Então a gente se perdeu um pouco nesse industrializado, que inclusive durante muito tempo foi glamourizado, né? Então, tipo, era muito, muito legal, muito cool, muito bacana você ter um industrializado na sua casa, né? E hoje a gente já tem uma percepção um pouquinho diferente. Você tem essa? Completamente. Mas e essa do industrializado tinha também a facilidade, né, da mulher não precisar cozinhar tudo. Olha, você vai ter mais tempo, né? Exatamente. E também o alimento mais caro, né? Então também mais nobre. Olha como eu sou chique. Eu posso pagar mais e tenho mais tempo. No entanto, é justamente o contrário, né? Inclusive, nas pesquisas de orçamentos familiares, nas POFs, que são pesquisas feitas em larga escala sobre o consumo brasileiro, a gente observa dados que apontam, né? Então, o aumento do consumo de industrializados, principalmente num primeiro momento pelas classes mais altas, de alta renda. Sim. E hoje, ao contrário. Porque a gente tem, assim, um acesso grande, né, de alimentos industrializados, que tem um pouco um valor até mais barato hoje. Mais isso acesso. Mudou completamente, né? Porque hoje o alimento in natura acaba sendo mais caro. Muitas vezes mais caro do que o industrializado. Então a gente teve toda essa mudança de padrão. E essa mudança, essa perda, né, desse padrão alimentar tradicional brasileiro, que é muito rico, né? E cada país, cada cultura tem o seu.
acabou levando aonde a gente está hoje, né? A um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, a um aumento de obesidade, alguns tipos de câncer, diabetes, né? Então, a gente tem hoje esse quadro nutricional bastante preocupante. Exato. Problemas graves de saúde pública. E aí, um olhar um pouco diferente sobre o que é alimentação saudável, sabe? Então, hoje a gente busca muito o alimento de verdade, o alimento inteiro. A gente olha muito mais para a densidade nutricional desse alimento. Então, o que tem ali dentro? Tem nada? São calorias vazias ou são calorias cheias de nutrição, sabe? Então, qual que é a matriz nutricional, a densidade nutricional desse alimento? Perfeito. Então, nesse contexto, vamos começar a falar um pouco do amendoim, né? Que é esse alimento, vamos falar sobre a matriz, o que ele é, o que tem ali dentro daquele grão, né? Que é realmente tão rico. E o que tem? A gente fala muito de proteína e gordura do amendoim, né? Assim, isso é o que vem à mente, a primeira coisa. Exatamente. Então, o amendoim, né, vamos começar a falar dos macronutrientes, né? Então, ele realmente tem uma porcentagem menor de carboidratos. Ele é um alimento considerado do grupo das proteínas, se a gente for falar de grupo alimentar, né? Uma oleaginosa do grupo das proteínas. Então, um alimento proteico, realmente. E ele tem também uma quantidade de gordura importante, né? Que, por muito tempo, essas gorduras eram gorduras e ponto. E gordura é ruim e fica essa coisa. E depois, né, como tudo vai evoluindo, a ciência, a gente vai aprendendo, vai se aprofundando, a gente entende hoje, né, que as gorduras não são todas iguais. Então, dentro dessa gordura que... Adoro, chegamos onde eu gosto. Exato. Vamos falar disso. Então, a gente tem... As gorduras não são todas iguais, como eu já falei. Então, a gente tem as gorduras saturadas, mono e poli. Hoje, o amendoim, você pode falar melhor sobre isso, a variedade produzida no Brasil do amendoim, ela é alta em oleico. Então, ela tem uma matriz de gordura que é rica em monoinsaturados, que são gorduras, pelo que os estudos mostram, já uma coisa muito bem estabelecida, de que ele melhora o perfil lipídico. Gorduras boas. Exato. Eles diminuem LDL e colesterol e mantêm ou até podem aumentar o HDL e colesterol. Podemos falar da porcentagem dessas gorduras boas, das monossaturadas? Podemos. Isso depende um pouquinho, né? A gente conversou um pouco sobre isso já. Mas isso depende um pouquinho da variedade, né, que é produzida. E a variedade produzida em maior escala aqui no Brasil, inclusive pela Sementes Esperança, é essa alta em oleico, que tem 78% para mais de monoinsaturados. Então é gordura boa. Eu vou até pegar, licença, vou pegar aqui, porque é um debate que a gente tem hoje, que a gente tem que colocar em todos os alimentos, né? Alto em gordura saturada. Exato. E aí você não diferencia, né, os alimentos. Então, se é um óleo de coco ou de dendê ou de gergelim, todos vão ter. Mas qual a porcentagem de cada um deles, né? Exato. É importante dizer que do amendoim é alto em gordura saturada, mas na verdade 80% que tem é gordura boa. Exato. Ah lá, falei que o nosso lado era claro, né? Essa indicação aí de rotulagem, inclusive, é uma política pública, né, para facilitar para o consumidor. Sim. Tem alto em açúcar, para ficar uma coisa mais visível. Como um alimento fonte de gordura, né, ele vai ter gordura. Então, né, ele tem, todos os alimentos vai ter um pouco de saturada, vai ter mono, vai ter poli. E realmente existe gordura saturada dentro desse alimento, tanto é que está indicado. Mas na comparação com outros óleos, a gente observa no amendoim realmente uma grande quantidade de insaturadas, principalmente monoinsaturadas. Né? Outros óleos, como o de palma ou de coco, por exemplo, eles têm uma porcentagem de saturada bem maior que o amendoim. É quase inversa, né? Exato, que aí tem muito mais saturada e o sinal vai ser o mesmo, né? Tipo, a sinalização da rotulagem vai ser a mesma, mas por isso é muito importante também para o consumidor estar sempre de olho na tabela nutricional e também na lista de ingredientes, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, falando que, né, dentro de uma alimentação saudável, o amendoim, ele é uma fonte de proteína, ele tem gorduras boas, também tem saturadas, mas a principal gordura ali presente é a monoinsaturada, que tem um aspecto positivo para a saúde.
A gente tem uma coisa muito importante hoje, que é a nova classificação colocada pelo Guia Alimentar Brasileiro de 2014, que foi um pioneiro nesse tipo de classificação e hoje o mundo segue, que é uma classificação baseada no nível de processamento dos alimentos. Boa. Então hoje o olhar para, mais do que ficar só na tabela nutricional, é a gente olhar um pouco para a lista de ingredientes das coisas que a gente consome. Tá, isso é muito importante. Então, o que é o amendoim? Lá eu pego um amendoim no saquinho, que é só descascado e colocado nesse saquinho. Então, ele é um alimento minimamente processado. Então, a Semente Esperança foi lá, colocou aquele amendoim naquele saquinho. Se eu coloco algum salzinho nesse amendoim, um temperinho, alguma coisa, ele é um alimento processado. E se eu coloco aditivos alimentares, nomes que a gente não reconhece nessa lista de ingredientes, eles se tornam ultraprocessado. Então, o nosso guia alimentar, ele prega: a base da sua alimentação deve ser os in natura e minimamente processados. No caso da pasta de amendoim, também é o minimamente. Porque a gente pega o amendoim, se você olhar a lista, tem um ingrediente, que é o amendoim apenas batido. Depois a gente tem o amendoim salgado ou doce, que é um processado, que a gente deve tomar cuidado com o consumo, limitar. A base é o então in natura e minimamente, a gente limita os processados e a gente evita os ultraprocessados, que são essas listas de ingredientes que a gente até vê, tipo, são muito grandes, né? Que tem muitos nomes que a gente não reconhece, que não tem na cozinha de casa. Perfeito. E no contexto do amendoim, a gente ainda tem uma exploração maravilhosa para fazer, que é na cozinha, né? Que são as preparações culinárias, que a gente consegue explorar em doces, em salgados, e adiciona crocância, adiciona sabor. E é um alimento super rico também nesse contexto, que nosso guia alimentar também incentiva muito a gente exercitar, né, a cozinha e ter esse momento da cozinha e passar esse conhecimento sobre cozinha de geração para geração, de pai, mãe para filho, e ser uma atividade da família, né? O amendoim, nesse contexto de ingrediente, ele é muito rico. Eu também, como cozinheira, adoro esse tipo de exploração. Então a gente tem que enxergar os alimentos assim, além. A gente tem toda essa matriz nutricional, que eu vou falar até um pouco mais agora sobre outros aspectos. E a gente tem toda essa riqueza da cultura, da onde ele é, dele estar presente, dele possibilitar toda essa coisa linda da cozinha. Já que a gente chegou na cozinha, vou te perguntar duas coisas. Uma, óleo de amendoim. Os nossos avós, eles lembram de uma época em que tinha amendoim na cozinha como, sei lá, para fritura. E hoje a gente não tem mais, tá voltando agora. É um óleo caro, então por isso que também não tá em todos os lugares. E a gente usa sempre ele refinado, a gente nunca usou ele bruto, com o sabor de amendoim, com a cor do amendoim, né? Então, ser um óleo, apesar de isso, ser uma oleaginosa com muito óleo, a gente não consome esse. E você pode falar um pouco dele nesse uso culinário, para fritura e tanto como tempero, por exemplo? O perfil do óleo de amendoim, né, além desse aspecto do sabor que ele pode agregar, ele é um perfil bastante interessante para a cozinha. Então, tanto para refogados quanto para fritura, porque o perfil lipídico dele favorece um ponto de fumaça bastante elevado. O ponto de fumaça é quando atinge uma temperatura muito, né, alta e acaba deteriorando esse óleo. Então tem óleos que tem um ponto de fumaça muito menor, então ele vai deteriorar mais facilmente em comparação ao óleo de amendoim. Então a gente só acaba não usando mesmo por falta de ter perdido esse hábito, né? De ter perdido esse ingrediente, como acontece com vários ingredientes, né? Então a gente vai perdendo até devido, né, eu contei um pouco do processo aí de transição nutricional, que a gente acaba perdendo um pouco o contato com o alimento, né? Entra todo esse industrializado e a gente perde simplesmente coisas que nossos avós, bisavós tinham. E a gente perde o hábito de saber como usar, de saber como consumir, né? Então, mas é um óleo muito possível para cozinha, tanto para fritura, refogada, para agregar sabor. E nutricionalmente falando, também bastante interessante, porque o perfil de gorduras é interessante, como eu já falei aqui também, alto em monoinsaturados principalmente.
E leite de amendoim, você já utilizou? Porque a gente fala, né, tá na moda leite vegetal, a gente vê leite de tudo quanto é coisa, mas leite de amendoim também é uma coisa que a gente não faz. A gente chama de bebida vegetal, todas essas bebidas, né, que são feitas a partir de castanhas ou outros alimentos, né, de origem vegetal. E é importante pontuar também nesse contexto, né, que eu já falei que o amendoim, ele é uma fonte proteica, mas é uma proteína vegetal, o que é maravilhoso, né? A gente tem até uma tendência bastante grande, falando de sustentabilidade, falando até de uma corrente grande do plant-based, né? Voltar a nossa alimentação até de saudabilidade e sustentabilidade para alimentos de origem vegetal, né? Então, como proteína vegetal, ela tem algum prejuízo em relação ao animal? Não tem prejuízo, mas uma pessoa, por exemplo, estritamente vegana, ela tem que ter um olhar maior para a variedade, né? Porque dentro de uma proteína animal, por exemplo, o leite ou a carne, eles são proteínas que entregam todos os aminoácidos essenciais, que são os que nosso corpo não produz, em quantidades altas e suficientes. Se eu for por uma alimentação estritamente vegetariana, né, vegana, na verdade, a gente não tem essa entrega completa com um único alimento. Então a gente precisa prestar bastante atenção em variedade. Então, tanto é que a gente fala que o arroz com feijão é uma combinação perfeita, porque eles entregam juntos uma matriz ali de aminoácidos essenciais importante. Então, isso é muito importante a gente pontuar, né, que é possível uma alimentação baseada em proteínas vegetais, mas é preciso olhar bastante para essa variedade. E nesse contexto, né, a bebida vegetal derivada do amendoim também é uma possibilidade. A gente vê mais de amêndoas, né, bastante no mercado. Arroz que não é do mesmo grupo, que é um grão, né? Que na verdade ele entrega muito mais carboidratos, não é considerado um alimento tão, né, do grupo das proteínas. Sim. Mas a gente tem outras castanhas que a gente vê mais bebidas do que do amendoim. A de caju, A de caju a gente tem já no mercado mais facilmente. O amendoim também mais uma possibilidade. E agora, mais uma vez, é a mais barata. Então, assim... Exato. É curioso isso, né? Porque o amendoim, ele é um alimento nosso, né? Um alimento sul-americano, né? A gente tá, como eu já falei aqui em Jabuticabal, a capital do amendoim. E a gente ainda paga mais caro, né? Pra consumir outras oleaginosas que tem uma matriz nutricional. O que entrega é tudo muito parecido. Né? Então, mas assim, isso a gente não valoriza, né? Por isso valoriza. Também o podcast é pra gente valorizar o nosso alimento, que a gente tem em maior abundância, o mais barato, e é nosso mesmo, assim. Exato. É também do Brasil, né? Exato. Então, voltando um pouco, vamos falar da riqueza nutricional do amendoim. A gente já falou um pouco das proteínas, a gente já falou um pouco sobre as gorduras. A gente tem também, né, nessa matriz nutricional rica, muitas vitaminas e minerais. Então, a gente tem vitamina E, a gente tem zinco, magnésio, manganês, que são micronutrientes muito importantes para a manutenção da saúde, produção de energia, com um efeito antioxidante, que é protetor das células do organismo. E, além disso, a gente tem também compostos bioativos presentes no amendoim. O que são bioativos? O que são bioativos? A gente chama de fatores extranutricionais. Eles não são nutrientes convencionais. Eles são compostos presentes em alimentos vegetais. Então, todo mundo já ouviu falar o flavonoide, o fitoesterol, esses nominhos que estão presentes em alguns alimentos. No vinho, né? O pessoal fala bastante nas uvas. O amendoim também tem esses compostos bioativos que já sabidamente, muito bem estabelecidos cientificamente, são protetores da saúde em vários aspectos. Então, eles protegem contra alguns tipos de câncer, eles protegem contra doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes. Olha aí. Como distúrbios lipídicos aí, triglicérides alto, enfim. Então, eles têm vários fatores aí protetores, esses compostos presentes. Cada alimento vegetal tem o seu, e o amendoim também tem esses compostos presentes. Maravilhoso. E como que fica? Por que o amendoim entrou tanto nesse grupo de alta performance, esportistas? Né, a gente vê a pasta de amendoim sendo muito consumida por esse grupo. E por que o resto do grupo não... Quer dizer, funciona mais para alta performance, funciona para todo mundo? Por que o resto não consome?
Eu acho muito importante a gente pensar, né? A gente já falou aqui sobre a riqueza nutricional, a gente falou um pouco sobre a acessibilidade disso, né? Do custo. A gente falou sobre essa riqueza toda que ele apresenta. Então, ele fornece energia de uma forma prática, de uma forma fácil. Ele tem vitaminas e minerais antioxidantes. Então, todas essa matriz nutricional entrega pro esportista, por exemplo, de forma super completa, encapsulado, muita coisa que ele precisa ali. E isso pode se aplicar para outros públicos, sabe? Tipo, então o amendoim é para todo mundo. Ele pode ser para criança, para colocar numa lancheira, né? Ele pode ser pro adulto, ele pode ser pro idoso. Ele tem muita coisa rica ali que pode servir para muita gente, para todos os públicos, né? A gente tá muito acostumado com amendoim, né? Com a paçoca, pé de moleque. É um alimento nosso, você não precisa convencer ninguém a consumir isso, né? O brasileiro conhece. Gosta, né? Mas quando a gente chega em pasta de amendoim, eu acho que, às vezes, a gente não sabe bem como usar. Né? A gente fica pensando na pasta de amendoim com geleia, copiando um pouco os americanos, mas a gente não tem Esse hábito. hábito, né? Então, também sempre fico pensando outras formas de usar na culinária, até como, sei lá, em pratos salgados, mas assim, tentando fugir um pouco, Isso é um movimento bem legal, assim, que eu acho que ele deve, talvez, partir da cozinha, sabe? Essa valorização, né? Agora entrando um pouco mais na parte de gastronomia, né? A gente tem um pouco essa mania, não sei se vou chamar de mania, ou esse hábito de valorizar muito o que é de fora, né? Então, até na gastronomia aconteceu esse movimento também, né? Da gente, bater palma para alimentos, franceses e italianos, e a mussarela italiana e a manteiga francesa. E aí, alguns chefes puxaram um pouco esse movimento da valorização de ingredientes nossos, né? Como o Alex Atala, Rodrigo Oliveira, tem alguns nomes aí para citar, que elevaram a nossa gastronomia e valorizaram nossos ingredientes e nossa biodiversidade riquíssima, né? Que o próprio brasileiro não conhece e não sabe usar. Então, eu acho que o amendoim é mais um exemplo de um alimento que ficou lá esquecidinho e limitado, às vezes, ao consumo mais, né, do grão, assim, salgadinho, que é como a gente ama e é maravilhoso, e não tô falando pra parar com isso, mas sim a gente abrir nossos olhos e os cozinheiros e todo mundo que gosta de uma cozinha explorar também esse alimento de outras maneiras. Eu acho que é muito essa coisa do imaginar, conhecer o ingrediente, explorar e daí, tipo, mostrar também pro pessoal, né? Mostrar pras pessoas como ele é possível de diversas maneiras. E você falou uma coisa que eu adorei. Você falou lancheira, criança, né? Já queria emendar em merenda escolar. Eu como mãe também, toda hora a gente fica nisso. Putz, o que você dá pra criança? O que coloca na lancheira? O que faz? Esse é um super ingrediente pra colocar na lancheira e a gente não passa na nossa cabeça, né? Assim, na minha também não passa. Ou não passava. Exatamente, assim, ele é um alimento recomendado conforme como qualquer outro alimento na introdução alimentar. Então, a partir dos 6 meses, né, que até então é recomendado o aleitamento materno exclusivo. E a partir daí, os alimentos vão sendo introduzidos, né, com alguns cuidados, com engasgo, com algum tipo de cuidado nesse sentido. Mas o amendoim deve ser introduzido, né? A gente tem a questão dele ser um alimento com potencial alergênico, como crustáceos, como todas as outras oleaginosas também são. Né, existe esse potencial, mas isso não significa que ele não deve ser introduzido. Inclusive, muito pelo contrário, alguns estudos mostram que a introdução precoce desses alimentos até previne, né, até protege contra o desenvolvimento de alergias. Então, não pode ter medo. Tem que apresentar, tem que introduzir. Se a criança apresentar algum tipo de reação, procurar um médico, procurar um acompanhamento. E ainda assim, talvez a recomendação seja a exposição mesmo ao fator que provoca a própria alergia, né? A alergia é um bichinho bem complicado, né? Então, inclusive, para falar das alergias, né? E aí você pode me confirmar, mas eu fui atrás de alguns estudos que eles falam que, inclusive, para quem tem alergia, uma recomendação é a microdosagem. Então, você tem alergia a amendoim, coma um pouquinho de amendoim todos os dias. Isso
Existem vários estudos que mostram, já também é uma prática bem estabelecida, porém sempre com acompanhamento, né? Nessas Claro. questões de patologia. Então tem que ter todo um cuidado. Assim como também acontece, sei lá, por intolerantes à lactose. Às vezes a recomendação não é você excluir a lactose da sua vida, mas sim você introduzir, se expor aos poucos, né? Então, com as alergias é um mundo super específico, então tem que ter o acompanhamento, tem que ter o cuidado, né? Em casos de alguma reação cutânea, respiratória, enfim. Mas realmente existe isso, então não pode-se ter medo de apresentar esse alimento, né? O alimento deve ser apresentado até para prevenir alergias futuras ou alergias naquele momento. E se acontecer alguma manifestação, aí sim você vai atrás de um especialista, enfim. Inclusive, Estados Unidos está sofrendo uma epidemia, né, de alergias. Inclusive, não sei se é inclusive ou são com as oleaginosas, mas assim, você vai nas escolas, é proibido levar oleaginosa. Eles estão no lugar oposto, eu acho. Assim, enquanto a gente tenta, é isso, tem 6 meses, introduz, tá beleza? Eles vão evitando, isso vai piorando um quadro nacional, assim. É, exatamente. E a se- gente vê também até no Guia Alimentar atual americano, que eles renovam de 5 em 5 anos esse guia, ele tem todo um adendo sobre essa Imagino, questão é. do amendoim e do potencial alergênico. Então, a mesma recomendação, introduzir normalmente, e eles ainda colocam introduzir precocemente a partir dos 4 meses se existe um potencial alergênico na pessoa. Então até não é aqui no Brasil a gente ainda não tem essa recomendação. Não. Vamos continuar com o leite, né? Porém, Materno. Porém, exatamente, o aleitamento materno até os 6 meses. Porém, a gente já vê um guia alimentar populacional, né? Que é uma Exato. coisa super abrangente ali, atuando sobre essa questão, né? Que realmente acabou sendo um problema, está sendo um problema atual ali, né? No contexto alimentar dos Estados Unidos, que eles têm também vários problemas, né? Vários. Tipo, o padrão deles perdeu muito antes que o nosso, a epidemia de obesidade lá muito grande também por essa então eles estão assim na transição nutricional lá um pouquinho Que são dos industrializados lá, né? É uma Exato. loucura. Exato. Bom, e falando do amendoim, na questão de acessibilidade, o que você acha do amendoim nesse contexto? Olha, gente, o amendoim, eu acho o seguinte, como outros alimentos tradicionais e nossos, né, ele acaba, como você colocou, sendo mais acessível, tendo um custo legal e toda essa riqueza nutricional que a gente já falou. Então, existem muitos projetos já, tipo Brasil e fora do Brasil, de usar o amendoim realmente como um alimento para combate à má nutrição, com combate até à fome, né, a questões, né, essa questão tão séria social que a gente tem aí no mundo, né, não só no Brasil, e a gente vê o amendoim sendo utilizado nesse contexto, né, a gente tem projetos na África que usam bastante Sim. o amendoim, né, dentro de uma pasta rica nutricionalmente que eles oferecem para crianças, né, com desnutrição severa. Então toda essa riqueza do amendoim, esse acesso que o amendoim tem, né? Então a gente tem realmente projetos que usam o amendoim, né, dentro de matrizes alimentares ricas para combater desnutrição, má nutrição. A gente tem na África, a gente tem também no Nordeste brasileiro. E tem ONGs e projetos e até governos que, né, fazem estudos e utilizam realmente o amendoim com toda a riqueza de sua matriz para esse fim. Então é muito possível. O amendoim, eu acho que é importante a gente falar que é para todo mundo, né? Então a gente falou aqui da sua riqueza nutricional, da sua acessibilidade, da sua facilidade e praticidade, da sua vida de prateleira super longa. Então são muitas coisas que tornam o amendoim viável, um alimento rico e possível para muitos públicos, né? A gente falou para criança, para mulher, para o idoso, para o adulto, para o praticante de atividade física. Eu vou te contar, olha, pode vir sempre falar aqui. É que realmente a gente tem, né? É um alimento rico. É um alimento
rico nutricionalmente, ele entrega uma matriz muito, muito boa, uma densidade nutricional, que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? O que é uma alimentação saudável? Ela é baseada num padrão feito de comida de verdade, né? Então a gente tem o arroz, a gente tem o feijão, a gente tem o amendoim, a gente tem outros grãos, a gente tem outras leguminosas, a gente tem feijão, a gente tem aí, tipo, um mundo dos nossos alimentos, né? A valorização do que é nosso. Isso é muito importante. E da comida de verdade, olhar as listas de ingredientes, a tabela nutricional também super importante, mas às vezes a gente acaba não entendendo ela tão bem quanto o alimento em si, o que a gente gosta de comer, o que é nosso e o que é rico. Lindo. Acho que pra terminar, a última coisa, uma brincadeirinha aqui até. Não sei se você vai falar sobre isso, mas é um mito que a gente tem aqui, né, no Brasil, pelo menos, que eu conheça, que é o amendoim como alimento afrodisíaco. Por que é considerado afrodisíaco? Da onde vem isso? Então, cientificamente falando... Não tem nada. Não, tem muito, tem muita riqueza, né? A gente tem essa composição de proteínas e de antioxidantes, né? E de alguns minerais também que participam da formação de processos energéticos, né? Ali no corpo, formação, produção de energia, disponibilização de energia do complexo B, vitaminas do complexo B principalmente, que eu acho que a gente pode associar cientificamente falando, tipo, já né? que você come bem, você vai ter, né? Exato, não seria uma exclusividade do amendoim, Sim. né? Seria mais parte de um padrão alimentar saudável como um todo, né? Não é um alimento isolado que vai fazer isso por você. Mas acredito que venha de toda essa riqueza que a gente está falando até agora também. Bom, fica aqui então a dica, se alguém souber, né, da onde vem, puder contar pra gente essa história, por favor, sobre né? o afrodisíaco, Exatamente. o poder afrodisíaco. Bárbara, muito obrigada mesmo. Acho que é isso, acho que a gente passou por tudo que a gente tinha pensado em falar de nutrição, né? Sim. E aqui deixo só além do muito obrigada, a gente pode contar, assim, dividir nossas redes sociais, né? Bom, então só para finalizar aqui com as nossas redes sociais, o do Casa Dodô é @casadodô_, da Sementes Esperança @seeds_esperanca, e tem a da Mandubim também, que faz parte da Semente Esperança, que é @mandubim. Acho que é isso. Sigam-nos, estaremos também no YouTube. Obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada, uma alegria participar aqui desse conteúdo tão relevante, tão legal, falar de nutrição, falar de um alimento nosso que é o amendoim. Obrigada. Obrigada.